Tales Thriller apresenta A Sombra na Escuridão. A chácara onde o jovem Paulo nasceu e se criou sempre fora mística e de certa forma sombria, terreno fértil para acontecimentos que até hoje ele procura respostas e não consegue elucidar. Próximo de casa havia um pequeno portão que granjeava a entrada do terreno. Ele o abria com dificuldade para enfim adentrar no início do quintal da chácara. Assim que fechava o portão, o silêncio já tomava conta do local. O barulho natural da cidade grande rapidamente ficava para trás e um estreito corredor formava-se entre duas construções que lembravam muito a de um matadouro. Pouco mais adiante, as árvores elevadas existentes dançavam, assobiando e gentilmente abrigavam toda sorte de vida noturna. Vagalumes piscavam em larga demanda na escuridão da região e, em determinadas épocas passadas, o próprio jovem prendia-os em caixas de fósforo sem ter noção da beleza que seriam se estivessem livres. Ele, apesar de nada enxergar por conta da plena obscuridade presente, ouvia sequentes e medonhos pios, grunhidos, provenientes de todos os cantos da região. Morcegos davam rasantes a poucos centímetros da sua cabeça quando adentrava o local e visualizava a parte baixa e que deveria ser percorrida até alcançar de fato seu humilde casebre. Ao chegar no topo que iniciava o primeiro nível da escada com degraus deformados de concreto este batido e informes, ele iniciava sua descida em disparada. Esta escada continha 27 degraus regulares e não permitia a qualquer um fazer o que ele fazia daquela forma tão rápido para chegar em casa. Exceto aquele jovem, aquele rapaz que conhecia aqueles meandros como ninguém. Na verdade, ele era uma criança ainda. O panorama da descida já dava arrepios e, apesar de muita área verde em ambos os lados que lhe rendiam um ar bem mais qualificado, por outro lado, poderia também facilitar abrigar malfeitores, fugitivos, ladrões, enfim, incontáveis supostos pares, e a mente de Paulinho sempre se preocupava com isso. Por isso, descer as escadas aceleradamente lhe dava vantagem contra um possível ataque. Ao chegar no barraco, a luz do velho poste externo se encontrava precariamente acesa e o pé de café ao canto dele cobria sua base trôpega e desgastada. O barraco, então, logo à frente, se confundia com a larga pitombeira que balançava ao fundo dele e o rapaz olhava na direção da pitombeira só para ter certeza que ninguém estava se escondendo em seu caule. Pura cisma, né? Também, por vezes, ele tinha absoluta certeza que via silhuetas de pessoas que se confundiam com os galhos espinhosos do limoeiro plantado no barranco atrás do beco do velho bangalô. A total quietude do local lhe dava a impressão que dentro do casebre não havia vida, pois nenhum ruído pudera ser percebido quando chegava em casa naqueles altos horários, tornando aquela conjuntura mais inescrutável. Havia tempos que ele sonhava em sair daquele lugarejo em busca de um lugar mais sociável para viver. Lugar este que outrora fora muito feliz, mas agora não permitiria sua tranquilidade mental, inclusive em relação às suas recentes e sequentes visões assombrosas ao redor dali. Quase todos os dias no seu retorno ao casebre, os cães simultaneamente uníssonos uivavam como lobos ensandecidos, coincidindo estranhamente com o mesmo horário que o jovem adentrava no alpendre frontal do barraco, e a velha porta seccionada do barraco estava sempre sem trinco. Ele podia sempre entrar normalmente sem resistência, e dentro dele não havia iluminação. Como de costume, sua irmã dormia no humilde quarto dos fundos e sua mãe em seu quarto principal. Ela tinha sono muito leve, e assim que ele adentrou a soleira da porta, ouviu sua mãe dizer com uma voz trêmula e sonolenta: "Filho." Paulinho se assustou, sempre se assustava, mas procurou não chamar muita atenção, como se não quisesse despertar algo. Ele não gostava de causar incômodo algum, então disse em tom irritadiço: "Vai dormir, mãe. Não precisa ficar acordada." E ela respondeu apenas com silêncio. Sua família dormia todos os dias com as luzes realmente apagadas e o brilho externo controlava o interior da casa.
O rapaz sentou-se no velho e roto sofá da desconfortável sala e por um momento ensaiou uma programação na antiga TV, mas preferiu se recolher ao quarto e deitar-se na cama ao lado onde se encontrava dormindo a sua irmã. Tateou as paredes até chegar lá e viu a sua irmã dormindo no quarto. Esse quarto onde estava, muito silencioso e escuro. Ele escutou o vento, agora assobiando lá fora, ruídos no beco e pelas brechas que tinha nas anteparas. Parecia que alguém estava sempre lhe espionando. No quarto haviam várias imagens de santos e esculturas de barro e gesso. Também imagens de alguém que outrora operara um milagre, pois seus pais eram devotos de alguns destes santos e ele jamais saberia explicar quem eles foram de verdade. Nos cantos do quarto haviam 2 camas antigas de solteiro, separadas por aproximadamente 1 metro, onde em uma delas o jovem descansava seu esqueleto. Sua irmã naquele momento permanecia imóvel e o sono que ele apresentava antes de se recolher à cama subiu de repente, fazendo com que ele permanecesse olhando para o telhado fixamente, onde frestas existentes nele permitiriam a penetração de raios lunares pelo antiquado quarto. Alguns desses raios, dependendo do movimento da lua, atingiu as faces adelgaçadas e assustadas das estátuas daqueles santos, tornando o quarto mais tenebroso. Algumas vezes, ele olhara para sua irmã preocupado, pois ela não se mexia, nem sequer respirava. Cismado, ele por algumas vezes encostou seu ouvido no rosto dela para ter a certeza que estava viva e de que de fato respirava. Após retornar várias vezes para sua cama, entre idas e vindas ao banheiro por conta da insônia, ele finalmente estava começando a querer adormecer, mas novamente percebeu que sua irmã, desta vez, começara a se esticar e se debater, virando-se de um lado para o outro. Ele sentou-se na cama e tornou-se a deitar. Depois permaneceu inquieta, mexendo estranhamente com mais intensidade, e depois parou. O rapaz achou estranho demais tudo aquilo e queria saber onde ia terminar aquele martírio. De repente, em pânico, com a respiração ofegante, o coração palpitando a 1000 por hora, ele não pôde deixar de ver o inesperado. Montado no seu corpo, na verdade no corpo da sua irmã, mais precisamente na altura de seu ventre, ele presenciou uma sombra em forma humana, cujos braços tocavam claramente o pescoço da menina de cima para baixo, olhando-a compenetradamente, como se estivesse meramente concentrada na tentativa de esganá-la sem dar trégua. Após algum tempo, e tendo a certeza de que estava presenciando realmente tal cena horrenda, viu o covarde não suportou mais aquele quadro. O jovem deu um bramido altíssimo, amalgamado com choro, que despertou sua mãe no quarto ao lado e que veio imediatamente em seu socorro. Disse sua mãe: "O que foi que aconteceu, Paulinho?" Ele nada respondeu, ainda estava em choque, e em milésimo de segundo o rapaz voltou a olhar para o cenário que o amedrontara anteriormente e notou claramente na escuridão que o referido aspecto se esvaía lentamente pelas tais brechas das paredes até sumir por completo. Ele estava realmente em choque sem dar uma palavra. Mesmo com seu bramido e ainda deitada, mas desta vez sem se debater, ela permaneceu anestesiada, mas agora sem movimentos de agonia. Simultaneamente, ele olhou novamente para a porta de entrada e sua mãe trazia em suas mãos uma vela acesa num pires de porcelana, e a claridade da vela iluminava apenas metade do seu rosto envelhecido, o que deixou o jovem mais assustado. A mãe chegou perto dele e lhe acalmou. Paulo ficou calado e pediu sem demora para dormir com ela em seu quarto. Ela disse: "Claro, filho, venha comigo." Na saída, ele olhou para trás, preocupado como ficaria sua irmã sem sua constante vigilância, pois agora ela ficaria sozinha naquele recinto sombrio e imaculado. E finalmente, ao sair daquele quarto, ainda notou que a irmã voltara a dormir normalmente como antes, na mesma posição, na mesma tranquilidade, sem movimentos, sem ruídos, apenas o silêncio sepulcral, até que outra sombra na escuridão pudesse uma vez mais surgir sorrateiramente para assolá-la. Fim do conto.